então, a situação do homem de cegueira e miséria. Essa é a situação do homem. Essa é. Antes da Revolução Industrial, o historiador Leandro Narlock descreve um cenário muito sombrio. Os homens não davam nomes aos seus filhos na Inglaterra. Por quê? A taxa de crianças que morriam, a mortalidade infantil, era altíssima. Por isso, para não se apegar às crianças, eles não davam nomes aos filhos, eles esperavam para as crianças vingarem. E aí então, eles davam nomes aos seus filhos. A pobreza era atroz. Era profunda. Era profunda. Hoje, a pobreza ainda existe. Obviamente existe. Mas a maioria de nós que se descreve como pobre, de fato não é. De fato não é. Não é. Nos consideramos pobres porque nos comparamos com aqueles que são muito ricos. Você pensa, eu sou pobre porque eu não tenho um iPhone. Mas não é essa a medida de pobreza na Bíblia. Paulo diz, tendo que comer e beber e vestir, estejais contentes. Lá na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, pobreza era o seguinte, gente. É não ter o que comer. É ter que falar para o filho, vai dormir. Porque aí, o barulhinho do estômago, ele se acalma. Era isso. Os níveis de riqueza no mundo hoje são absurdos. Mesmo em nosso país, que não é um país de primeiro mundo. Veja aqui na nossa região, quantas pessoas aqui passam fome. Essa é a linguagem bíblica de pobreza. Essa é a linguagem bíblica de pobreza. Theodore Dalrymple, ele fala que hoje um britânico médio, vive infinitamente melhor do que um rei, um monarca absolutista francês de épocas passadas. Essa é a situação atual. Em 1800, uma viagem de navio da Inglaterra até a Índia demoraria 7 meses. Hoje, 8 horas. 8 horas. 8 horas. As comodidades são enormes. Enormes, enormes. Todavia, mesmo morando em um palacete, parece que todos os homens são como este aqui, o cego Bartimeu. Mendigos. O corpo deles está num palacete, mas a alma em uma choupana. Em um casebre. A alma deles vive em frangalhos, em miséria. Veja se eu não estou certo. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens. Como eu citei para vocês quinta-feira, ou quinta-feira passada, Irlanda e vários outros países europeus extremamente ricos, Canadá, o Canadá na América do Norte, enfim. Vários países ricos são líderes em consumo de antidepressivos e ansiolíticos. Parece que toda a riqueza e comodidade do mundo não tem tirado a alma deles da favela. Não tem, não tem. Eles não apenas estão infelizes, os homens não apenas estão infelizes, como eles estão em trevas. Eles acreditam em coisas absurdas. É pior do que uma criança que acredita em Papai Noel. São homens que acreditam, mesmo olhando. É a negação óbvia da realidade, da percepção sensorial. Eles olham, eles estão vendo um homem, mas eles dizem, tem uma mulher ali. Eu não consigo pensar em algo tão estúpido ao longo da história humana, como a ideologia de gênero. Eu já li tudo que você puder imaginar. Eu não consigo pensar em algo tão estúpido. Tão estúpido. Tem um homem ali, mas eles dizem, não, mas é uma mulher. É uma mulher. O darwinismo, eles creem nisso. Eles creem que a gente tem uma tia aí que é a tia Chita. Que a gente tem um parentesco com um primata. Que, de algo do tamanho da cabeça de um alfinete, ali estava contido a energia, o tempo, o espaço, a matéria, tudo. Isso se expandiu e esse caos, a explosão, trouxe a ordem. Eles creem nisso. Creem nisso. E creem a tal ponto que um dia eu fui fazer uma live com uma pessoa e eu falei sobre isso. E essa pessoa cristã falou, não, melhor a gente não falar desse assunto. Não vamos falar desse assunto, esse assunto vai trazer complicação para mim. Ou seja, até o crente tem vergonha de falar, isso é um absurdo, isso é mentira. Esse é o nível de trevas em que nós nos encontramos. O homem se tornou cego e mendigo.
E só tem um que pode salvá-lo. É Jesus Cristo.